vou fazer a abertura para a gente poder começar, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Falcone, estou na coordenação do Fórum do Idoso, e nosso fórum é um fórum de sociedade civil e que tem entre os membros conselheiros do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa. Pensando no assunto do envelhecimento, trazemos a informação que, segundo informações da ONU, observa-se que a população mundial passou de 7,8 bilhões em 2020. O número de idosos de 65 anos passou para 422 milhões e o número de idosos com 80 anos ou mais para 72 milhões só nesse ano de 2020. E tendo essa preocupação de como melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população, que só vem aumentando, a plenária do Fórum do Idoso de Petrópolis deliberou ações que a gente possa realizar lives e rodas de conversa que acontecerão bimensalmente, onde o tema central será a pessoa idosa. A dinâmica dessa live vai ser 30 minutos de apresentação e 15 minutos para perguntas. Estamos também transmitindo pelo YouTube, no canal do Fórum. Teve algumas dificuldades aí, mas é a primeira vez, então a gente ainda está meio que aprendendo. E aí já aproveito e peço ao pessoal para se inscrever no canal e para poder participar de umas futuras. E nessa primeira live, o nosso tema é o papel dos fóruns na defesa dos direitos da pessoa idosa. E esse evento é uma realização do Fórum do Idoso, com apoio do CEDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa. E para abordar esse tema, eu convido Maria José Ponciano, que é psicóloga com especialização em psicologia junguiana pela IJEP, e especialização do envelhecimento e saúde pela Fiocruz, presidente do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa, presidente em exercício, secretária-geral do Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil e coordenadora-geral do Instituto Vivendo do Desenvolvimento Integral da Terceira Idade. Eu passo a palavra para Maria José. Boa tarde a todos e a todas, né? É uma emoção grande, né, de estar falando aqui para o Fórum de Petrópolis, né, que é um fórum tradicional, muito antigo, né, que é membro do Fórum Estadual. Então, estamos tentando aqui, né, no prosseguimento da nossa luta. Então, entrando no tema, né, o papel dos fóruns na defesa dos direitos da pessoa idosa. Vale assim, uma referência no início, como iniciou os fóruns, né, no Brasil, né, os fóruns de defesa dos direitos da pessoa idosa. Quando a gente pensa em fórum, a gente pensa, né, nos movimentos em geral, né, nos movimentos sociais em geral, né, como tem fóruns da mulher, do deficiente, né, do negro. Mas os fóruns da pessoa idosa ele tem uma característica diferente desses outros movimentos, tá? E essa diferença ele afeta bastante, né, no nosso andar, né, no nosso desenvolvimento. Porque a maioria dos movimentos, os fóruns surgem naturalmente, né, da militância, né, que as pessoas desenvolvem e criam um fórum, se articulam, né, a articulação pela sociedade civil é uma das formas de articulação, tá? Existem outras, existem fóruns com outros formatos, né? A gente pode também estar falando deles, mas o Fórum da Pessoa Idosa ele não nasce com com esse histórico, né, dos movimentos. Ele nasce de cima para baixo, tá? A verdade, os fóruns nacionais
Eles foram criados de cima para baixo, eles foram criados pelos governos, pelo governo nacional da época, que eu não me lembro qual governo que era, mas mais ou menos na época de 1978, 76, 78. Eu acho que o conselho nosso ele foi fundado em 76 ou 78, não, em 76, 1976. E os fóruns eles antecedem a criação dos conselhos. Tá? Então, eles foram criados com essa perspectiva, né? Foram criados por... Na época existia, né? Hoje a gente já se ressente mais, mas mesmo a nível governamental, a gente tinha, né, uma movimentação maior, né, pelos direitos, pelas conquistas. Né? A gente veio de uma época, né, desde a Constituição, e o movimento idoso ele passou por períodos, né, de transformação, de criação, de transformação mesmo. Então, eles foram criados fóruns a nível governamental. Ele foi criado, na verdade, por decreto, por uma lei, está lá na 8842, se vocês foram ver, está lá a criação de fóruns da pessoa idosa. E se organizaram fóruns a nível nacional, tá? por regiões, que eram fóruns nacionais diferentes do que a gente tem hoje. E esses fóruns eles trabalharam na perspectiva da criação dos conselhos em cada estado. E os conselhos foram sendo criados dessa forma, realmente foram sendo criados. E a partir do momento, né, que os conselhos foram sendo criados, os fóruns, esses fóruns, né, que foram criados com essa perspectiva, foram criados de cima para baixo, por lei, com a perspectiva de criação de conselhos, ele passou a não ter mais significado, tá? Para aquele grupo primordial. Ele passou a não ter significado e alguns fóruns foram se desconstruindo e foram construindo os conselhos, tá? Porque o argumento que se usava na época era de que as atribuições do fórum são as atribuições dos conselhos, e a partir do momento em que os conselhos passaram a existir, não tinha mais necessidade dos fóruns. Essa foi a lógica. Alguns fóruns desse período eles não se desconstruíram. O Fórum do Rio de Janeiro ele continuou, o Fórum de Manaus continuou, o Fórum do Espírito Santo continuou por um bom tempo. Não sei se mais algum outro fórum a nível nacional, mas ao nível nacional se desconstruiu totalmente. Tá? E na vivência, né, dos conselhos, os fóruns eles sempre foram muito próximos aos conselhos, tanto que eles criaram os conselhos, né, os fóruns originais criaram os conselhos. E nas conferências, nós tivemos em 2005 uma conferência internacional no Brasil, né? Foi o Madrid +5, foi em Brasília. Tá? Nós vamos agora, estamos partindo para o Madrid +20, que deveria ser a terceira conferência internacional, mas deve ser o Madrid +20, que é 20 anos de 2002. O Madrid +5 foi em Brasília. E aconteceu o seguinte, uma coisa que nós observamos, né? A partir do conselho, a partir do Fórum Estadual, que o Fórum Estadual do Rio de Janeiro ele não se desarticulou, de que esse fórum internacional que aconteceu no Brasil e os fóruns internacionais, eles têm essa estrutura, desde Madrid, e outros fóruns também são assim, eles têm a cúpula, né, internacional que se reúne, e antecede reunião da sociedade civil. Né? Isso é uma característica de todos os fóruns. Em Madrid, 2002, foi assim. E no Brasil teve uma antes de 2005, parece que 2002 ou 2003, teve no Chile, né? Também uma preparação para essa conferência no Brasil, e sempre é assim, tem a preparação da sociedade civil. E o que a gente observou no Brasil +5?
no Madrid +5, de que a sociedade civil estava sendo representada pelo governo, pelo governo. Mas pelo governo, naturalmente, com características de sociedade civil. Aqui no Rio de Janeiro, quem representava a sociedade civil era a presidente da associação da primeira-dama, não tem? Uma associação de primeira-dama, acho que todo município tem, e essa associação de primeira-dama, em que a presidente é sempre a primeira-dama, os funcionários são sempre funcionários do governo, ou cedidos, ou, na verdade, ele não necessariamente, ele não tem característica de sociedade civil, e a vice-presidente, que é uma atuante, diga-se, né, com justiça, uma atuante no setor de envelhecimento até hoje, né, uma pessoa já foi presidente do conselho, ela atua no envelhecimento, mas estava numa instância governamental. Então, essa foi uma reflexão importante para que aqui no Rio de Janeiro a gente entendesse que era necessário. Por que a sociedade civil estava representada por entidade governamental? Porque a gente não tinha uma entidade da sociedade civil legítima que pudesse estar, no momento desse, né, assumindo o seu papel. E foi daí que surgiram as primeiras reflexões, os primeiros trabalhos para que se recriasse o Fórum Nacional. A primeira tentativa foi de rearticular o Fórum Nacional, que já existia anteriormente, né? Mas foi inviável, foi impossível, as pessoas não se dispuseram a fazer esse trabalho, até porque, na percepção deles, não tinha sentido, né? E até hoje a gente tem dificuldades, né, no Conselho, porque eles entendem que os fóruns eles têm que estar atrelados ao Conselho, e não tem. Qual é a perspectiva de um fórum da sociedade civil? Por que existe um fórum da sociedade civil? Ele é contrário ao governo? Não, ele não é contrário ao governo. Eu comparo muito o movimento de fóruns da sociedade civil, que é o nosso eixo, né? Porque existem outros fóruns, com outras características, mas o que foi refundado, e quando a gente, é importante também falar, porque quando nós existimos lá atrás, os fóruns, quando foram criados, eles eram fórum mistos, participava a sociedade civil e governo. Quando nós fomos recriados, né, a partir do Fórum Nacional, houve uma mudança de percepção dos integrantes e os fóruns passaram a ser exclusivos da sociedade civil. Tá? Inclusive, no nosso fórum, nós começamos como fórum misto e, a partir dessa reflexão, passamos a ser fórum exclusivo da sociedade civil, e quem entrar como membro no Fórum Nacional tem que ter esse compromisso, tá? Tem que se comprometer com esse item que está no Estatuto. Agora, por que isso, né? Tem pessoas que não entendem, principalmente as pessoas do governo. Ah, mas por que o governo não pode participar? É uma divisão? Não, é muito simples, porque a sociedade civil ela tem que se organizar para poder entender quais são as suas lutas, né? Quais são as suas necessidades na perspectiva da sociedade civil, para, em seguida, poder estar trabalhando junto com o governo, junto com as empresas, junto com as universidades, num fórum mais amplo. Eu comparo muito com o movimento de mulheres. Eu não sei se vocês têm experiência com o movimento de mulheres. O movimento de mulheres é exatamente assim. Os núcleos de movimento de mulheres eles são exclusivos de mulheres. Por quê? Ah, mas vocês querem fazer uma sociedade separada? Os homens são excluídos? Por que os homens não podem participar? Não. Os núcleos de mulheres, exclusivo de mulheres, é para fortalecimento das mulheres, tá? Para que elas entendam a sua posição na sociedade, para, a partir de então, poderem
estar junto com os homens na sociedade mais ampla, numa luta mais ampla, tá? Homens e mulheres numa luta mais ampla, mas previamente elas têm que ter um processo de reflexão, tá? Porque as mulheres têm todo um processo, né, de diferenciação que é patriarcal, na sociedade patriarcal. Então, é preciso que as mulheres se conscientizem da sua posição, das suas necessidades, para poderem lutar, aí sim, de igual para igual, numa sociedade mais ampla. Assim também os fóruns da sociedade civil. Eles têm exatamente a mesma característica, porque nós, as pessoas idosas, nós temos fragilidades, assim como as mulheres têm fragilidades, né? Os negros, todos os movimentos, né, que existem, eles existem a partir de fragilidades, né, que a sociedade impõe. Nós, idosos, temos uma fragilidade. A nossa diferença dos demais movimentos é que essa fragilidade nossa a gente só percebe quando a gente chega lá. Os outros movimentos, eles já desde cedo eles já se reconhecem, né? A mulher, né? O negro já se reconhecem com aquela característica diferencial na sociedade que eles têm que estar trabalhando. Nós não. A gente só vai perceber isso mais adiante na vida, tá? Né? Quando a gente já começa a seguir. E é exatamente um processo que muitas vezes eu gostaria de falar desse processo, né? É um processo mais psicológico do que político, mas a política ela está associada ao psiquismo, né? Porque muitas vezes para você conseguir, como pessoa idosa, estar numa luta de igual para igual, você precisa estar atento aos mecanismos que são colocados, que nos fazem, para a sociedade, parecer que nós somos menos importantes, né? Porque existe todo um arcabouço, toda uma construção social que coloca os idosos como pessoas de menos importância, o que não é verdade. Se você analisar, ele não é verdadeiro, mas ele se torna verdadeiro a partir do momento em que não existe reflexão a respeito e a partir do momento em que a mídia, né, ele coloca esses elementos e as pessoas, nós, né, em geral, nós não raciocinamos, a gente embarca naquilo que querem, que é construído para que a gente acredite. Então, eu penso assim, o primeiro movimento de um movimento de pessoas idosas é entender esses mecanismos, tá? Para aí sim poder refletir nas questões e para aí sim poder, de igual para igual, estar na sociedade, tá? Junto com os governos, junto com as empresas, junto com... Porque tem movimento de pessoas idosas que dizem, porque, como eu falei, o Fórum Nacional ele foi muito rejeitado, e é até hoje, né? Mas a gente tem sobrevivido, a gente fez o 12º encontro, esse ano seria o 13º, a gente tem sobrevivido, mas existe muita resistência, tá? Então, um dos movimentos nacionais que existe, eles dizem o seguinte: olha, eu não concordo com o Fórum Nacional porque ele é exclusivo da sociedade civil. E eu só acredito em movimentos que incluam o governo, as empresas, as universidades e a sociedade civil. Se você não tiver esses 4 pilares, eu não acredito no movimento, tá? O que ele não está errado, né? Só que o nosso movimento exclusivo da sociedade civil, ele tem esse objetivo que eu já falei. É para uma conscientização das nossas condições enquanto sociedade civil, aí seriam, né, as condições, as fragilidades da sociedade civil, para poder a gente estar em condições de igualdade, conversando, aí sim, com esses 4 pilares. Tá? Porque, a partir do momento em que nós, os fóruns, né, o movimento, os fóruns de pessoas idosas, ele é criado de cima para baixo, e a partir do momento em que, quando o objetivo pelo qual ele foi criado, que foi a formação dos conselhos, ele é desativado,
isso já mostra que a sociedade civil tem aí uma fragilidade. Tá? Uma fragilidade, tem um não reconhecimento e uma não importância que a gente precisa estar reconstruindo, e nesses 12 anos a gente tem feito esse trabalho, tá? De reconstrução do papel da sociedade civil. Em 2005, quando a gente viu, né, a sociedade civil sendo representada por um núcleo governamental, foi a gota d'água. Senão, a gente precisa ter uma representação exclusiva da sociedade civil. Tá? E, a partir daí, a gente conversa com os demais segmentos. Tá? Então, como é que se dá esse protagonismo da pessoa idosa? Tá? Aí eu acho que a gente tem que partir mesmo dos fundamentos, né? Que para enfrentar, para superar, a gente tem que superar esse imaginário social que foi criado, tá? A gente tem que enfrentar esses aspectos midiáticos que colocam o envelhecimento como uma coisa negativa, né? E isso ele impregna as nossas cabeças, tá? Ele impregna as nossas cabeças, nós que trabalhamos com envelhecimento, tá? Então, não é incomum a gente ver. Existe um poema muito antigo e muito atual, ele é recitado até hoje. Agora ele está no WhatsApp lá com uma figura lá falando aquela coisa do, todo mundo deve conhecer a coisa do o que é ser velho e o que é ser idoso, né? Isso é como agora está no WhatsApp, tem agora uma figura lá que fala isso. É muito imponente. Só que quando você diz, né, que ser velho, né, aí tem lá uma série de coisas. Ser velho é quando você não sonha, é quando você... Na verdade, todas as características negativas é do velho, né? E aí, quando você consegue superar isso, aí você é o idoso. Tá? Você é o idoso. E em toda essa formulação, o que está contido nessa formulação? Que o velho, o termo velho, é um termo de coisas ruins, né? De coisas dispensáveis, de coisas que você não deve estar querer estar nesse nível, nesse patamar. Você é um idoso, tá? Você não é velho. E, quando você diz isso, você está, na verdade, enfraquecendo, você está colocando o envelhecimento com todos aqueles aspectos negativos. E eu penso assim, que o nosso papel, enquanto, né, pessoas que estão num processo de envelhecimento, é identificar. Essa identificação ela pode ser um processo, né, declarado, né, como eu estou falando aqui, por exemplo, eu estou declarando, mas ele é basicamente um processo interno. Tá? Ele é um processo interno de você entender que, se essas características que estão colocando no termo velho e que você não se identifica, porque a maioria de nós não se identifica com aquelas características, né, que são associadas ao termo velho, não é que você não seja velho, você é velho. Aquelas características é que são falsas. Aquelas características que colocam no termo velho são falsas, elas não são reais. E, no lugar de você identificar que aquelas características é que estão erradas, você não diz isso. O nosso procedimento é: não, eu não tenho essas características, então eu não sou velho. E muitos ainda fazem mais do que isso, dizem: eu sou jovem. Eu sou jovem. Não são poucos os... Eu tenho um trabalho, a minha monografia do Jung, ela fala exatamente sobre essa questão, né, dos estereótipos do envelhecimento. Ele diz: eu sou jovem, às vezes explicitamente, ou às vezes eles usam a metáfora de tipo: a alma não envelhece.
tá? O corpo envelhece, mas a minha alma é jovem, né? Quando você diz negro de alma branca, hoje você já identifica um preconceito. Hoje, tá? Porque há alguns anos atrás isso não era identificado. É identificado hoje, a partir do movimento negro. Tá? Negro de alma branca é preconceito contra negro. E velho de alma jovem não é um preconceito contra idoso? É, igual o negro de alma branca. Você está enfraquecendo, você está colocando o termo velho como uma coisa inferior e você está embarcando. Este é que é o ponto assim, X, eu acho que do processo que eu entendo do protagonismo da pessoa idosa. Não que a gente não possa usar o termo idoso, tá? Ele é um termo legítimo. Você não pode estar desmerecendo o termo velho, porque você é velho. Tá? A juventude ela ficou numa determinada, né, fase da sua vida, ficou lá atrás. E o processo, inclusive o processo de envelhecimento, segundo Jung, porque a vida, como tudo, né, todo o universo, ele é um ciclo. Né? Você nasce, você tem todo um processo, né, de amadurecimento, em que você cresce, você, né, tem uma profissão, você trabalha, constitui família, né, produz. Aí você chega no cume da montanha. Segundo Jung, você chega nesse cume da montanha por volta, ele dizia, por volta dos 30, 35 anos, hoje já se diz que aos 40 anos. E aí você começa o processo de descida da montanha. Tá? É um processo psíquico em que as tarefas que você tinha quando você subia a montanha, elas se transformaram, elas mudaram. Né? É como diz aquele não é um ditado, tem ali no muro de, eu acho que, se não me engano, ali do Peru, do muro, e que diz que quando eu sabia todas as respostas, mudaram as perguntas. Então, o processo de envelhecimento é exatamente isso. Quando você sabe todas as respostas, mudam as perguntas. Porque o processo de descida da montanha é diferente do processo de subida. Tá? E é exatamente nesse... E ele não é com 60 anos, veja bem, ele é bem antes, porque ele é um processo, tem todo um caminho para você descer. E é neste processo de envelhecimento em que acontecem as maiores crises, as maiores neuroses, as maiores dificuldades na vida, né? E onde os consultórios de terapeutas estão recheados dessas pessoas. São pessoas que, quando elas se defrontam com esse processo, elas não conseguem entender, tá? Que ela tem outra tarefa na vida. Essas tarefas, né, à medida que ele vai descendo, né, Jung ele era um cientista, mas ele tinha estudos, né, de filosofia oriental, então ele se baseava muito na filosofia oriental. Ele dizia que era um processo de retorno à origem. Na verdade, quando você morre, você vai estar na mesma dimensão de quando você nasceu, e o processo ele é similar. Então, quando você vai descendo a montanha, segundo Jung, você tem algumas características que você deveria estar desenvolvendo. E quando a gente não entende, acontecem muitas crises, onde acontecem as separações, né, divórcios, é tudo nesse período da vida. Ele diz que uma das possibilidades é o envolvimento, por exemplo, com uma religião. Não é à toa, quando eu era jovem, eu achava isso, que o velho é beato, né? Não tinha todo velho é beato, e eu achava isso também, né? E tal, que essa coisa de religião mas ele é um processo natural, porque ele, justamente segundo Jung, é um processo em que você vai se retornando às origens, né?
lá de onde nós viemos e para onde nós vamos em seguida. Mas não só, isso é uma possibilidade, porque, segundo ele, a religião ele tem todo um processo terapêutico contido dentro dele, e tem todo um processo psíquico. Mas não só, isso é uma possibilidade, porque a humanidade ela é diversificada. Uma outra possibilidade nesse processo de descida é o trabalho coletivo. É o nosso trabalho, enquanto fórum, tá? Que a gente trabalha com o coletivo. Tá? Eu assisti uma vez uma palestra de uma indígena, era uma palestra que ela estava falando que lá na tribo em que ela pertencia, as mulheres, elas até a menopausa, elas cuidavam dos filhos, né? Tinham todo o trabalho individual, né? Da sua construção individual. E depois da menopausa, as mulheres passavam a se dedicar aos trabalhos da coletividade, né? Da tribo. Tá? Um grande diferencial. É exatamente este processo a que Jung se refere. Tá? Então, quando a gente desce a montanha, mudam as perspectivas, mudam as nossas tarefas, mudam aquelas questões que a gente tem que se preocupar. E uma das, vamos dizer assim, saídas é justamente o trabalho com o coletivo, que é o trabalho que nós desenvolvemos nos fóruns. Né? E é muito interessante porque nesse processo as pessoas... E, olha, vocês devem conhecer, existe muita gente que trabalha com terceira idade, que pega o idoso e faz ele voltar no tempo, tá? Como se estivesse fazendo, mas as pessoas fazem isso sem, né? Naturalmente, com a melhor das boas intenções, mas como se ele tivesse que rejuvenescer, fazer as tarefas da juventude, sem perceber que ele está pegando esse idoso e está fazendo ele retroceder na sua caminhada. Entendeu? É o fazer ele se sentir jovem, se sentir ativo. Não que a gente não tenha que se sentir jovem e se sentir ativo, mas as nossas tarefas não é mais aquelas, tá? De quem é jovem, de quem é ativo. Na minha monografia, eu digo que esse diferencial, eu até falo, o valor jovem e o valor vida, não é a juventude, porque muito idoso ele não se sente velho, aí ele se sente jovem, né? Ele diz, eu sou jovem, porque se eu não sou velho, é porque eu sou jovem. Né? Não é a juventude o valor que ele está ali se reconhecendo, é o valor vida. O que ele tem é vitalidade, que é diferente de juventude. Tá? E isso a gente não percebe nos discursos dominantes, não faz essa distinção. O discurso dominante faz você parecer que a juventude é que é o tal, a juventude é que é o bom, a velha é ruim, e, portanto, você não é velho. Se você fala, não, você não é velho. Não, que isso? Você não é velho. Mas não é que ele seja jovem, ele tem vitalidade. E vitalidade independe de idade. Tá? Você pode ser jovem e não ter vitalidade. Você pode ser velho e não ter vitalidade. Tá? Você pode ser jovem e ter vitalidade, você pode ser velho e ter vitalidade. Então, este o valor que a gente tem que estar nos referenciando, porque, como eu digo aqui, o Deus mercado, né? O mercado ele funciona com a produção. Né? E a produção ela faz parte da primeira, né? da subida da montanha. A produção, no gráfico de Jung, é a subida da montanha. E o Deus mercado trabalha com a subida da montanha. Então, para ele, só valoriza esse aspecto da vida. O outro aspecto ele desvaloriza, porque não serve para ele. Tá? Ele desvaloriza. O Jung chama essa descida da montanha de ametanoia, que ela começa, segundo Jung, aos 30, 35 anos. Né? É um processo
de metanoia. Então, o que acontece com Deus Mercado? Começa a ver no envelhecimento uma série de problemas. Tá? E esses problemas eles estão eivados nessas mídias, nesses dizeres. As pessoas repetem inconscientemente, sem perceber que ele não tem que embarcar nesse processo. Tá? Eu gosto muito de recomendar, tem aqui um texto de Simone de Beauvoir, A Velhice. Né? Quem trabalha com envelhecimento é a leitura obrigatória, A Velhice, de Simone de Beauvoir. Da mesma forma que quem trabalha com mulheres, né, tem uma leitura obrigatória, que é de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Tá? Quando ela estava lá no auge, na sua primeira metade da vida, ela escreveu O Segundo Sexo, que é um livro que até hoje ele tem lá as condições da mulher. E ela já, quando ela não nem o processo de envelhecimento dela, o processo de envelhecimento do companheiro dela, ela passou a refletir sobre o envelhecimento e ela escreveu um livro, A Velhice. Tá? Um livro que é obrigatório e é um livro que hoje, né, a gente tem uma série de questões, uma série de perguntas que ela já responde lá. No século passado, está lá. E ela coloca claramente as questões do envelhecimento como uma questão do mercado. Tá? Então, ela tem um trechinho que ela diz: a destruição do indivíduo que vemos na velhice é função da destruição que foi vítima a vida toda. Então, essa destruição que a gente tem no envelhecimento, ele não começa ali, não, ele já vem lá de trás. A angústia dos velhos sendo excluído da sociedade é a mesma do jovem que está sendo tragada por ela. O jovem também. A subida da montanha, ele tem também as suas mazelas, sabe? Não é só na descida, não. A subida ela é muito difícil. Talvez seja até mais difícil do que a descida. Então, o indivíduo que chegou no envelhecimento, ele já passou por isso. Ele diz, a destruição do indivíduo ele é a mesma que ele sentiu lá atrás. Tá? Tá lá na Velhice, é um livro assim, obrigatório. E também, aí não foi Simone de Beauvoir que falou, mas a gente se refere muito, quando a gente faz palestras sobre envelhecimento, a gente se refere muito às sociedades antigas que valorizavam o idoso, né? A gente sabe. E que o idoso era tido como a sabedoria, né? A origem da sabedoria. Sociedades antigas, sociedades japonesas. E hoje também já está mudando. Mas existe também uma reflexão que diz que, se você procurar o sistema econômico, o sistema de produção dessas sociedades, era diferente do sistema produtivo que nós temos hoje. Né? Quer dizer, é uma outra forma também de você associar a imagem destrutiva da pessoa idosa hoje, que ela vem do sistema produtivo que a gente pertence, que as sociedades que valorizavam o idoso da antiguidade tinham um sistema produtivo diferente do nosso. Tá? Por isso eles valorizavam a velhice. Tá? Então, é uma questão que a gente tem que internamente superar. A entender o que significa o envelhecimento, o processo de envelhecimento, o que significa, né, a negação do envelhecimento, porque nega o envelhecimento quem tem interesse só na parte de produção, tá? E que o processo de envelhecimento ele tem as suas tarefas, tem as suas necessidades, que eles têm que ser cumpridas, porque, se não forem cumpridas, esse sujeito vai entrar em crise. Ele vai entrar em crise, seguramente. Tá? Eu queria falar também sobre a questão dos gráficos, tá? Dos gráficos sobre envelhecimento.
Não que os gráficos eles sejam negativos ou sejam ruins, eu uso muito, tá? Porque quando eu estudei psicologia, eu estudei já há alguns anos atrás, eu estudei 4 anos de estatística. 4 anos. 5 anos de psicologia, dos 5 anos eu estudei 4 de estatística. Hoje, quando você estuda psicologia, parece que você estuda só um semestre, um módulo, um semestre. Eu nem sei se é obrigatório, né? Porque tem módulos que são eletivos, eu nem sei se esse módulo de estatística é obrigatório. Parece que até quem estuda matemática não estuda estatística. Estatística é um estudo específico de um determinado segmento do conhecimento. E ele é muito importante. Eu estudei a vida toda estatística, eu uso. Agora, a estatística, a gente tem que entender, porque quando a gente não conhece, a maioria de nós não conhece, porque a gente não estudou na nossa formação, quando a gente vê, né, como tudo que é, né, da área tecnológica, né, da área e estatística, ela tem, né, um poder, né, sobre a nossa consciência, a gente acha que ela é intangível, que ela é infalível. Tá? Então, quando mostram, né, aqueles gráficos estatísticos, todo mundo deve conhecer, dizendo que no ano 2050 a gente vai ter tantos velhos, e aquele gráfico, né, gordinho em cima, né? Vai ter tantos velhos, vai ter tantas pessoas idosas, e isso vai ser uma catástrofe para a sociedade. E aí começam a surgir, né, reforma da Previdência e outras situações baseadas nessa estatística. Né? Engraçado que as pessoas não usam a mesma estatística para a prevenção de outros fatores, como, por exemplo, a questão do meio ambiente. Né? Para isso não vale, a estatística não vale. A estatística, o que é a estatística? Ela se usa de fatos passados, fatos que já ocorreram, e faz uma projeção para o futuro. Tá? Isso é a estatística. Ela projeta para o futuro fatos que aconteceram no passado. Ela é uma ferramenta auxiliar, de vital importância. Eu uso muito. Mas a gente tem que entender que ela não é absoluta. Tá? Que ela é auxiliar, uma ferramenta que você vai usar ao lado de outras ferramentas. Tá? Qual é o problema desses gráficos de envelhecimento? Ele não prevê exatamente os dados futuros, né? Avanços da medicina, mercado de trabalho que se desenvolve, pestes, né? Como a gente está vivendo agora, né? que também reduz a população. A gente está vivendo a pandemia, e a pandemia está atacando exatamente as pessoas idosas, né? Os velhos. E não prevê isso, porque a estatística não tem essa função. A função da estatística é pegar dados passados e prever para o futuro. Tá? É como se usa muito, e aí se entende melhor a questão dos gráficos, quando você vai fazer investimentos, apostas da Bolsa de Valores, né? E a Bolsa de Valores ela também tem esse mesmo situação. O gráfico é igual da Bolsa de Valores e do envelhecimento. Só que a Bolsa de Valores ele tem um ciclo de 3 meses. O envelhecimento ele tem um ciclo de 10 anos. Então, o que acontece na Bolsa? Quando a Bolsa está em alta, você pode pegar, né, esses dados da Bolsa em alta e prever que, em 2050, eu vou ter X no meu investimento? Você faz isso? Não. Por quê? Porque a Bolsa de Valores ela é cíclica, né? Ela sobe, desce. Se você vê os gráficos da Bolsa, ela é um ciclo assim, ó. Ela é uma serpentina, sobe e desce, sobe perfeito, de 3 em 3 meses. Ela é exata. O gráfico de envelhecimento é exatamente assim, porque o envelhecimento, né, ele é um fenômeno natural. E os fenômenos naturais eles têm ciclos, tá? Eles têm fatores que afetam, né, e que influenciam. Então, se você pegar os dados passados e projetar para o futuro,
ele não é real. Ele não é real. Não quer dizer que em 2050 a gente vai ter aquela situação. A gente já não está tendo agora, porque a continuar a pandemia vai reduzir bastante esses gráficos que no passado a gente acreditou. Entendeu? E tem outros fatores, né? Fatores econômicos. Como eu tenho formação em finanças, né? Porque eu fui auditora do Banco Central, então eu fiz uma especialização MBA em finanças no IBMEC. O IBMEC é o templo do neoliberalismo, e ali onde se formam, né, os gerentes, o mercado financeiro. Né? E lá, de vez em quando, eu volto lá para fazer, né, assistir palestras e tal. E eu fui agora, recentemente, tem uns 2 anos, quando estava justamente na época da reforma da Previdência, essa última que passou, e a propaganda pró-reforma da Previdência, o professor ele apresentou um gráfico desses de envelhecimento, que em 2050, né, a gente vai ter tantos velhos, e ele comparou esses idosos, esse quantitativo de 2050, ele comparou com o PIB de hoje. Tá? Então, ele falou, o Brasil hoje tem tantos idosos, em 2050 vai ter tanto, projeção estatística, e o PIB do Brasil hoje é tanto, e esse PIB do Brasil hoje ele é insustentável para os idosos de 2050. Eu fiquei perguntando, se ele projetou os idosos, por que ele não projetou o PIB também? Como é que ele compara o PIB de hoje com os idosos de 2050? Entendeu? Eu não me lembro nem se eu fiz alguma pergunta sobre isso, mas eu sei que eu olhei do meu lado, né, e vi aqueles jovens todos ali assistindo aquela palestra, e meu pensamento foi, é isso que está na cabeça desses jovens, entendeu? Em 2050 vai ter tantos velhos e que isso é inviável, e o que não é dito, né? Mas é a consequência provável. A gente tem que fazer alguma coisa, seja a reforma da Previdência, seja lá o que for. Entendeu? Naturalmente, se tem alguma coisa que vai te ameaçar em 2050, você tem que se preparar, né? Você tem que fazer alguma coisa para minimizar essa situação. Então, essa é uma situação também que eu gosto muito de colocar, a questão das estatísticas. Não que elas não sejam corretas, que não sejam necessárias, que não sejam verdadeiras, mas elas são auxiliares, elas não são dogmáticas, elas não são taxativas. Né? Acontecem muitas coisas, né? Nós tivemos a previsão de Malthus, que não se realizou. Nós tivemos, né, quem tem a minha idade, quando eu era jovem, se falava muito naquele explosão demográfica. Não sei se vocês se lembram, quem tem a minha idade se lembra da explosão demográfica, e isso fundamentou muitos controles de natalidade em pessoas pobres. Não sei se vocês se lembram disso. Porque ia ter uma explosão de natalidade, que ia ser inviável também. Não sei. E hoje, cadê a explosão demográfica? Cadê? Ele simplesmente se ajustou, porque é um fenômeno natural, né? A demografia é um fenômeno natural, ele se ajusta. Ele se ajusta, tá? Ou não, mas ele se ajusta. Assim também o processo de envelhecimento, né, catastrófico de 2050, ele vai se ajustar. De alguma forma, ele vai se ajustar. A gente não tem que estar preparado para um processo de envelhecimento crescente? Tem. Mas a gente não tem que considerar isso como algo catastrófico, que é a mensagem que passa. Tá? Foi a mensagem que eu recebi ali quando eu voltei lá no IBMEC, né, para fazer a minha atualização. Eu saí deprimidíssima, né, porque estava na época da reforma da Previdência, que acabou passando nessa última. Eu também gosto muito de falar de Bourdieu, que também tem tudo a ver com esse processo que a gente está falando. Né? Bourdieu também ele é um escritor do meu tempo, também ele é antigo.
ele tem ele tem como é que se diz, uma tese de doutorado, na sua tese de doutorado, ele desenvolveu ele escreveu, tem um livro dele que ele chama A Reprodução. E nessa tese dele de mestrado, ele fala sobre o processo que o sistema vigente, a forma como o sistema vigente reproduz esse sistema vigente para as gerações posteriores, né? O processo de reprodução, por isso que chama-se a reprodução. A cultura dominante, essa reprodução cultural reforma como poder simbólico a reprodução contínua das relações de força no seio da sociedade. Tá? Ele chama, isso são as instituições que fazem isso. Tá? Ele não é de uma forma, naturalmente, ele tem todo um estudo, não é de uma forma intencional, mas é a forma como se processa, né? As instituições, aí inclui igreja, inclui educação, né? E aí eu uso muito esse estudo do Bourdieu quando eu falo da questão do artigo 22 do Estatuto do Idoso, que não é cumprido, né? O Estatuto 22 ele não é cumprido no Brasil inteiro, né? Às vezes, o município, né, de algum lugar do Brasil consegue, numa determinada gestão, fazer cumprir o artigo 22 do Estatuto do Idoso. Nós já tivemos aqui no estado do Rio um município que fez isso, e em alguns municípios do Brasil você encontra. Só que, quando muda aquela gestão, aquele artigo 22, vocês sabem o artigo 22, né, que diz que nos currículos mínimos, artigo 22 do Estatuto do Idoso, os currículos mínimos deveria estar contido o estudo do processo de envelhecimento, os currículos mínimos do primeiro, segundo e terceiro grau. Tá? E, na nossa concepção, né, nos estudos que a gente tem feito, se cumprido esse artigo 22, se você tivesse desde a tenra idade, né, até o terceiro grau, porque não sei se vocês sabem que nem assim, na medicina, o processo de envelhecimento ele só é visto para quem se especializa em geriatria, porque para as outras especialidades, não. E vocês sabem que os próprios geriatras dizem que a medicina para quem está envelhecendo não é a mesma medicina de quem é mais jovem. Tá? Tem diferenças. Tá? Mas o médico que não teve esse conhecimento, ele não sabe, porque ele não aprendeu, não ensinaram para ele. Né? O Estatuto do Idoso, eu digo, se cumprido, ele reduziria a violência contra a pessoa idosa drasticamente, tá? Porque aí o que acontece? Você aumenta o processo de compreensão da sociedade, né? Sobre os processos de envelhecimento. Você ajuda nessa reflexão, né? Que combate essas questões que a gente tem colocado desse processo de que coloca o idoso como algo negativo. A educação ela ajuda nesse processo, a educação ela tem esse poder. E não é por outro motivo que não é cumprido. Os sistemas educacionais do Brasil ignoram esse artigo 22. Ignoram. Quando o município consegue cumprir, a gestão seguinte esquece, como se nunca tivesse. Isso faz parte desse processo que Bourdieu chama a reprodução. Ele chama de violência simbólica. E eu coloco lá na minha monografia de Jung, eu coloco também essa questão do não cumprimento do artigo 22, eu coloco como uma violência simbólica, segundo Bourdieu, uma reprodução do sistema vigente nas gerações posteriores. E aí, para terminar, que eu acho que a gente já está encerrando, não é isso, o tempo, eu queria trazer a pedagogia de Paulo Freire, tá? Que é uma pedagogia que fala, né, ele trabalha, né, que ele chama de a educação permanente, ele trabalha com a reflexão crítica, a conscientização e com a possibilidade de transformação da nossa realidade. Tá?
Então, se a gente trabalha com pessoas idosas, se a gente tem todo esse, né, essas dificuldades que são inconscientes, porque nada disso que a gente está falando ele é consciente, tá? Como agora na pandemia, por exemplo, o discurso é cuidado. E com o discurso do cuidado, você descriminaliza imensamente uma série de pessoas que estão chamando agora de grupo de risco. Tá? Então, essa é uma outra questão, né? Uma outra palestra, mas, inclusive, familiares, né? Familiares com atitudes assim impensáveis e LPIs, entendeu? Mas tudo com o discurso do cuidado. E ele acredita que ele está fazendo cuidado. Tá? E ele está interferindo na autonomia, está interferindo em outros processos, tá? que não é só o vírus que afeta uma pessoa, tem uma série de outras questões. O confinamento ele traz consequências drásticas, trágicas, piores do que o vírus. Tá? Tem uma LPI, não sei se a Gabriela estava nesse dia, eu acho que não estava, não, que ela relatou que os idosos estavam entrando em depressão porque estavam sem a visita, né? Sem a visita. Agora, é uma orientação que eles cumprem. Então, aqui eu digo o seguinte, da mesma forma como você pode estar, pode ser responsabilizado, né, por uma questão, você pode ser responsabilizado também pelas consequências desse confinamento. E se o cuidador chega no idoso, por que o familiar também não pode chegar? É só você colocar para o familiar as mesmas condições que você coloca para o cuidador. Ah, mas ele tem que estar com teste. Você exige o teste do... Ah, mas ele tem que estar higienizado, com trocar roupa. Você fala para o familiar se higienizar e trocar roupa. A mesma coisa que você faz com o cuidador, você pode fazer com o familiar. E você vai conseguir melhorar a saúde psíquica desse idoso, né, que está lá numa LPI. E essa LPI, os idosos com autonomia, né, eles fugiam, pulavam um muro. Quem contou, né, que era de um conselho de um município, disse que a gente não conseguia acompanhar ele, tal a velocidade que ele corria para pular o muro, para sair daquela instituição, porque ele dizia que ele prefere morrer lá fora do que morrer aqui dentro. Isso é real, gente. Isso é real. Uma coisa é você morrer confinado, outra coisa é você morrer na liberdade. Gente, parece loucura, mas é verdade. Porque, como eu digo, para você atravessar a rua tem risco. Tudo, a vida é um risco. Você nasceu, você está com risco. Atravessou a rua, você deixa de atravessar a rua porque tem risco? Ou você toma os cuidados necessários? Você toma os cuidados necessários. Né? A pandemia tem risco, tem cuidados necessários, né, que você pode tomar. Então, é só uma... Mas, voltando lá a Paulo Freire, da educação permanente, eu acho que esta é uma grande direção para nós que trabalhamos com pessoas idosas. A reflexão crítica. A reflexão crítica é o quê? É você exatamente perceber o processo né, que o sistema vigente está construindo. E que a gente engole, a gente liga a televisão, não tem jeito. Você só não vai engolir se você estiver preparado, se você estiver instruído, se você tiver uma reflexão crítica. Isso é construído, isso é dado, né? A pedagogia do Paulo Freire mostra isso. E você consegue transformar a sociedade e recriar dessa maneira. Tá? Então, seria isso. Né? Assim, defendemos a educação como um dos fatores de equilíbrio, não só para a convivência das próximas gerações, como a saída para não cairmos nas contradições, nas armadilhas implícitas dos discursos divergentes. O discurso de divergência é o discurso de uma sociedade que irá implodir. Tá?
Então, era isso que eu tinha para trazer, né? Esse processo, né, que Paulo Freire chama, né, de reflexão crítica e transformador, o Jung chama a conexão com o velho sábio. A conexão com o velho sábio é justamente a conexão com aqueles processos, né, que vai redundar na descida da montanha. Se ele conseguir descer a montanha com saúde, né, sem os conflitos, ou superando os conflitos, ele vai lá, segundo Jung, se encontrar com o arquétipo do velho sábio, que o velho sábio é um arquétipo, né? Que todos nós, inclusive que trabalham com envelhecimento, conhecem o arquétipo do velho sábio e a gente se referencia nele. A gente só não sabe como chegar até ele, né? Então, essa é uma grande saída que o Jung dá, né? A gente entender o processo que a gente está vivendo e chegar até lá. Mas então era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Essa indicação de que a questão política ela está evada, né, de outras questões que a gente tem que decifrar, identificar para a gente conseguir conviver. Senão a gente é engolido do mesmo jeito como qualquer um. E a única coisa que eu não falei, que eu vou falar agora, gente, o segmento que trabalha com pessoas idosas, no nosso segmento, é o segmento mais eivado de estereótipos e preconceitos. Tá? Dependendo do segmento, né, do que a pessoa faz nesse segmento, então Mas, às vezes, a gente diz, o fulano está falando de envelhecimento. Sim, ele está falando de envelhecimento em qual perspectiva? Tá? É a primeira coisa que a gente tem que estar clareando, entendeu? Porque as perspectivas são diversas, começando por essas do mercado, mas tem outras. Né? Então, seria isso. Tá? Agora eu estou à disposição, não sei se conseguiu contribuir. Gostei muito da história do idoso pulando muro, Maria José. Foi muito boa. É real. Eu não, infelizmente, eu não estava nessa, não, mas eu ia gostar de estar. E a gente recebeu uma pergunta aqui do Pedro. Que caminhos você propõe para quem tem o interesse em começar um fórum? O que você pode falar desse assunto por aí? Para começar um fórum, você tem que... A nossa perspectiva é o fórum da sociedade civil, tá? Porque existem fóruns de conselhos, tá? Que tem outras muito importantes, eu já participei de vários, tem fóruns mistos, tem fóruns de toda a natureza. Nós, do Fórum, né, do Fórum PNRJ, do Fórum Nacional, nós privilegiamos o Fórum da Sociedade Civil. E fazemos trabalhos pontuais com outros fóruns também, porque cada um tem a sua importância, o seu foco, né, o seu direcionamento. O nosso é o fortalecimento da sociedade civil. O primeiro passo é você entrar em contato com as instituições da sociedade civil ao redor. Tá? Existe associação de moradores, existem associações de ASAPREVs, né? As ASAPREVs, elas constituem, inclusive, conselhos, né, em vários municípios, elas são muito atuantes. Outras instituições que existem sobre envelhecimento, ou não, tá? Porque a pessoa não precisa ser de uma instituição que trabalhe com envelhecimento, ou ela ser, né, ser da área, da faixa etária de envelhecimento. Eu comecei a trabalhar com idosos, eu tinha 48 anos. E eu entrei em contato com uma instituição, uma senhora idosa, que ela me detonou na hora. Eu falei assim, você com 48 anos, você acha que você tem condição de trabalhar com pessoa idosa? Desse jeito. Eu estava entrando no segmento. Aí eu falei assim, não, eu acho que eu tenho, eu sou psicóloga, eu acho que eu tenho condições, sim.
mas aquilo me afetou profundamente, porque existe isso também, né? Existe o idoso, ele rejeita, às vezes, exageradamente, às vezes, acertadamente, né? Tem isso também. Mas eu penso assim, o primeiro passo é você entrar. Nós temos um passo a passo no site do Fórum Nacional, www.forumnacional.net.br, forumnacional.net.br. E ali tem lá tem tudo que a gente tem feito em termos de... Eu não sei se esse último está lá no site. Em termos de encontros, as conclusões estão lá, né, de cada um desses 12 encontros que nós fizemos, e tem o estatuto, eu acho que tem um passo a passo de criação de fóruns estaduais. Mas a primeira linha é essa: você entrar em contato com as instituições da sociedade civil e começar a conversar, né? Fazer reuniões, discutir, ver o que cada um pensa sobre um assunto. Por exemplo, se você estiver numa localidade, se for um município, o que está afetando aquela localidade, né, sobre a questão do envelhecimento, né? Era um promotor do Ministério Público que ele nos ensinou muito, acho que a Gabriela deve conhecer, era o Doutor doutor... Luiz Cláudio? Não, antes do doutor Luiz Cláudio. Antes do doutor Luiz Cláudio. Doutor Rafael. Não sei se ele ainda está lá, mas ele dava uma aula, eu aprendi muito com o Ministério Público. Então, ele dizia que a função dos conselhos, né, isso foi no Conselho Estadual, a função dos conselhos não era porque muita gente acha que o conselheiro tem que ir atrás das violências, né, que o idoso, as denúncias que chegam, que o conselheiro tem que ir lá para resolver. Ele não tem essa atribuição legal. Ele não pode fazer isso. Só com instituição de longa permanência que ele tem a atribuição legal de entrar, de fiscalizar, mas a pessoal não. Mas qual era a função do conselho com relação às violências, aos relatórios de violência recebidos? Era fazer a estatística, tá? E fazer o diagnóstico da política pública, da deficiência da política pública naquele local. Porque pelas violências contra a pessoa idosa, olha que fantástico que a reflexão dele. Pelas violências num determinado local, você consegue detectar qual é a falha na política pública que está ocorrendo naquele município, naquela localidade. Tá? Como, por exemplo, se você tiver muito idoso amarrado, né? Isso é uma violência muito comum, né? É porque está faltando naquela localidade centro de dias, um local em que, né, a pessoa, né, o filho, possa sair para trabalhar e deixar o idoso no local e voltar do trabalho e buscar sem precisar deixar ele amarrado em casa. E por aí vai. Entendeu? Então, e aí também tem toda uma discussão de que da violência familiar, existe muita violência familiar, ela é muito grande, mas a violência familiar, não só ela é consequência também da violência, né, de ausência de políticas públicas, como da ausência do cumprimento do artigo 22. Sabe? Então, na verdade, são violências simbólicas, né? São violências que você tem que estar atento, mas você tem que saber identificar a raiz daquele problema. Entendeu? Seguindo esse teu caminho aí, Maria José, a Luciene está dando parabéns aqui. Vou abrir o microfone dos participantes aqui, para quem quiser fazer a pergunta. Ela está colocando aqui, quero te perguntar se você acha relevante a participação de jovens nos fóruns de direito dos idosos, ou seja, se o fórum deve também ter um espaço, ser um espaço de intergeracional. Eu vou, o participante que quiser fazer a pergunta pode abrir, aí a gente tem 2 minutinhos aí para cada um. O nosso fórum, por exemplo, ele não tem assim... Eu mesmo falei, eu entrei, tinha 48 anos, podia ter menos no trabalho com idoso. A gente não tem
essa perspectiva de idade. Tá? No fórum, a gente aceita instituições, tá? E podem ser qualquer instituição, ou pessoas também, pessoas interessadas na discussão. Mas a gente tem muitas pessoas jovens no segmento idoso, muitas pessoas que se interessam, tá, por essa discussão. O Jailton, né, o Jailton entrou para o fórum, tinha menos de 30 anos, né, e ele se envolveu e direcionou, inclusive, a profissão dele, né, a formação dele para o envelhecimento. Né? Ele deve estar com ainda menos de 40 anos, ou por volta de 40 anos, mas a gente não tem essa preocupação com realmente a idade, né? É quem tiver o interesse, porque é o trabalho, né, a ser desenvolvido. Não necessariamente a pessoa tem que ser idosa. Né? A Cici, Maria José, está apresentando aqui pelo YouTube uma pergunta. Será que o idoso precisa assumir mais o seu protagonismo para ser mais respeitado? Então, olha só, o protagonismo, essa palavra é uma palavra também criada, né? O que é o protagonismo? Eu não sei, protagonismo, para mim, é você ter consciência, né, das questões que afetam e você está trabalhando para diminuir essas coisas que afetam. Né? Agora, na verdade, tá, o que a Cici está chamando de protagonismo é essa força, primeiro, de entender as forças que afetam, e, segundo, de estar disposto a trabalhar para minimizar essas coisas que afetam. E isso aí seria o protagonismo, tá? Que realmente mas não é o idoso que não tem, né? Muitas pessoas, né? A humanidade não tem, né? A humanidade. E como o idoso, né? Ele foi, né, jovem, já passou por todas as idades, quando ele chega lá, ele leva toda a vivência que ele teve, né? Se ele nunca lutou, nunca se preocupou com questões sociais, ele vai continuar não se preocupando. Ou vai se preocupar apenas com a sua passagem, se for no ônibus, se for ameaçada, nas questões individuais. Né? Também não deixa de ser, vamos dizer assim, um início, né, de trabalho, mas eu acho que a questão do protagonismo ela é geral, né, da humanidade. A gente tem que estar... O fórum, os fóruns, né, como os nossos, eles têm essa perspectiva de desenvolver o protagonismo da pessoa. O protagonismo eu entendo como uma força interior, né? Aquela vontade de você estar atuando em cima das questões que afetam. Nem sempre a gente consegue interpretar corretamente as forças que estão nos afetando. Por isso, o trabalho dos fóruns é importante, né? De estar apontando, discutir coletivamente, né? Que a direção é essa, a direção não é aquela, né? Porque existem também desvios, né? Existem vieses, perspectivas. Vale. E eu tenho também uma pergunta. Depois, quem quiser se inscrever, pode abrir o microfone, que está liberado, e aí pode fazer a pergunta para Maria José. Nessa questão do artigo 22, Zezé, é uma coisa que a gente já acompanha há muito tempo. Em 2009, quando nós fomos para a conferência em Brasília, uma das coisas que foi muito debatida e a gente levou, nós fizemos essa reunião no nosso fórum, depois fizemos nossas conferências e foi muito batido essa coisa de botar para rodar o artigo 22. Chegando em Brasília, por mais que as deliberações tivessem sido aprovadas e tudo, até hoje a gente luta com dificuldade em relação a isso, mas tem algum trâmite em relação a isso para que seja inserido na grade curricular dos colégios, das universidades? Já existe alguma coisa com base legal para isso entrar na grade? Não, mas o artigo 22 é uma lei do Estatuto do Idoso, é uma lei.
Sim, É uma lei mas que diz não tem que ninguém, não tem nada obrigando para ela o negócio acontecer mais depressa? Que é é, difícil. 2009, olha quando que a gente está. seria, no caso, porque você sabe que o Brasil é o país com as melhores leis do mundo. O Brasil, quando ele vai nos encontros internacionais, né, nas conferências internacionais, o Brasil dá um show. Porque o Estatuto do Idoso, por exemplo, a América Latina, alguns países agora eu acho que já conseguiram fazer alguma coisa parecida, mas o Brasil, não só nessa questão do envelhecimento, também no meio ambiente, o Brasil tem leis, as melhores leis do mundo, em outros setores. Mas são as leis que não são cumpridas. Né? E aí tem muito a ver com essa questão do Bourdieu, que a gente falou aqui, a reprodução. Como que você mantém o sistema vigente funcionando? Você tem que manter o sistema vigente, tem que ter todo um processo que leve a isso, que é a reprodução. A quem compete o processo inverso, de apontar, né, as amarras? A nós, né? Os fóruns, né, a militância que trabalha com envelhecimento. Você pode estar conversando com as secretarias municipais, estaduais, né, de educação, mas não é um processo fácil, porque, como você disse, o Brasil todo, né, na área do envelhecimento, que discute, que chega nas conferências, tem essa perspectiva, tem essa compreensão. Mas isso não é suficiente para se fazer cumprir uma lei, porque isso é uma lei. Tá? O Estatuto do Idoso é uma lei. Então, cabe a nós, isso é um processo. Isso é um processo, entendeu? Porque nós temos exemplos, por exemplo, lá em Curitiba, de um trabalho, você tem que... eu comparo muito, né, o trabalho, do caso, os conselhos, isso é uma das tarefas do conselho, né, estadual, municipal, mas o conselho, você sabe, né, tem aquela... como a gente compara, né, Jung compara muito, né, os processos, né, que a gente vive com mitos, né, com os mitos. Os mitos, na verdade, eles são arquétipos das coisas que a gente vive, das nossas vivências. E nós, os conselhos, vivemos muito o mito de Sísifo, né, que é aquele que sobe com a pedra na montanha, depois a pedra desce, e ele sobe de novo. Então, esse trabalho, né, para combater a reprodução do sistema vigente, ele tem muito a ver com o trabalho de Sísifo, né? Que a gente faz todo o trabalho e a gente pode, como eu falei, a gente consegue conscientizar uma determinada gestão, a gestão seguinte você rolou para baixo, aí você tem que fazer tudo novamente. Mas esse é o mito que a gente vive. Tá? A gente vive, a gente pode procurar, não só na nossa existência pessoal, e isso nos processos analíticos, terapêuticos, é muito desenvolvido isso, na sua vida pessoal, como na vida coletiva, vai ter algum mito ali que está desempenhando o papel e que vai te ajudar, inclusive, a você também entender e superar aquela situação. Então, a gente vive muito o mito de Sísifo, que é esse trabalho permanente. Não é fácil você lutar contra o processo de reprodução da sociedade vigente. Eu tenho uma pergunta do YouTube. A Natália Pires quer saber onde ela encontra a sua monografia, porque ficou muito interessada no assunto. Tá. A minha monografia, eu falo desse processo de envelhecimento, ele está lá no site do Instituto Vivendo, que é o instituto que eu coordeno. Qual o site, Zezé? Vivendo, deixa eu ver se eu vejo aqui, é vivendo.org.br. Aí você, vivendo.org.br. E ele tem um link, vivendo.org, você chega lá. Mas ele tem um link que vai direto, mas eu não tenho ele aqui agora. Mas por ali você vai ver artigos, né? Que tem vários itens, tem artigos. Em artigos tem lá todos os artigos que eu já escrevi. O último foi essa monografia. Tem outros também
interessante. Tá? Ali na aba esquerda, vai em artigos, que vai achar lá, vivendo.org.br. Tá? Foi muito interessante, eu também gostei. A minha orientadora gostou, ela me deu 10, né, na monografia que eu consegui fazer, pós-graduação. Mas realmente é isso, né? O processo o meu trabalho foi juntar toda a minha vivência de processo de envelhecimento com a teoria de Jung, tá? Que aí para mim era novidade, mas Jung, a base dele é a metanoia, a base da teoria de Jung, a psicologia de Jung é a metanoia. E vocês sabem que tem junguianos que não aceitam isso. Eles dizem, não, é para todas as idades. É para todas as idades. Mas só que a idade em que você chega a metanoia que você chega no processo de individuação, que é o processo de individuação seria aquele ponto em que você consegue atingir o seu eu, né? Poucas pessoas, na verdade, conseguem. Isso é através da metanoia, do processo de envelhecimento. E tem junguianos que contestam isso. Não, isso pode acontecer em qualquer idade. Pode. Mas é lá na metanoia que vai acontecer. Não é com 20 anos, não. Com 25 anos, não. Ele tem que... Eu queria ver se tem mais algum participante que queira fazer mais alguma pergunta. Eu quero. Vai lá. Vamos lá. Primeiramente, quero lhe agradecer pelo carinho em ter nos atendido e estar abrindo esse projeto, né, do fundo. A nossa ideia é termos uma sequência com relação às lives. Estamos trabalhando, eu acho que um ponto muito importante que você colocou, que a linha de trabalho do Fórum PNE é exatamente o fortalecimento, né, da sociedade civil. E a ideia desse projeto é exatamente esse, é o fortalecimento, é dar seguimento a essa linha de trabalho, inclusive com as mídias sociais, que estão sendo ativadas agora também. A cada 2 meses nós teremos as lives. E um ponto que eu achei muito interessante nesse último semestre, mas isso depende muito dos conselheiros dentro do CNDDPI, é que o fórum trabalhou muito próximo do conselho nesse último semestre. E eu senti uma agilidade. Você sabe perfeitamente bem de todas as dificuldades que nós encontramos dentro do fórum, do conselho, e com todas as demandas e da forma como temos que caminhar. Mas a presença, o fortalecimento do fórum, porque eu sinto que praticamente 100% dos conselheiros, hoje não os 100%, mas dos conselheiros da sociedade civil participam mensalmente das reuniões do fórum. Então, aqui no fórum, nós temos discutido, e discutido muito, e até antecipado algumas situações quando elas chegam ao conselho. Então, essa afinidade tem sido realmente muito, muito produtiva. Pelo menos eu senti, eu não sei aí os demais conselheiros, os demais componentes aí do fórum, mas eu só gostaria de ressaltar essa importância realmente de termos um fórum ativo, atuante, e eu tenho certeza que ao longo desse ano nós vamos poder trabalhar muito mais e tornarmos o conselho mais produtivo também. Sem dúvida. E a junção, eu sempre falo quando a gente está lá no conselho, né, com a gestão governamental, que nós somos, né, nós, na verdade, somos uma unidade, né? São 2 polos da mesma, né, as 2 faces de uma mesma moeda, que nós estamos em conjunção.
que não é oposição, que é conjunção. Agora, Sim. as visões, elas necessariamente elas não são iguais, né? Não, mas é na discussão e nas proposições que os dois lados avançam, o governo e a sociedade civil. Entendeu? Esse é o processo. É porque tem gestores que pensam que o conselho tem que dar a mão para ele, ser um anexo dele e ser um aliado dele. Isso ninguém avança, entendeu? Isso ele faz lá com as pessoas ali do lado dele. Mas conselho é justamente aquele setor que vai fazer os dois avançarem, tá? Porque são polaridades diferentes, que vão se juntar, vão se unir, vão se discutir e vão tentar avançar. Esse é o processo, que às vezes é doloroso, às vezes não é fácil, não. Eu acho que o importante é isso, é que não há um antagonismo não há um antagonismo. Para que haja sucesso e que seja não há um antagonismo na sua essência. Sim. Mas, dependendo da visão que você tem, você pode ver equivocadamente como um antagonismo, quando não é. Sim. Aí você tem aquele todo trabalho de esclarecimento de que é um conselho, de como que, né, os dois podem avançar, porque não é todo mundo que tem a visão de que ele acha que para estar ali, para servir a ele, tem que estar do lado dele, tem que ser um anexo dele, tem que estar, entendeu? Submetido a ele. Isso é um Lembrando, né, Zezé, que quando o Fórum Pinhey já existia, o seu Gabriel e o pessoal de Petrópolis ia no começo participar do Fórum Pinhey, e toda a nossa construção do nosso fórum foi baseada na estrutura do Fórum Pinhey, no Rio de Janeiro, porque já na época o Fórum Pinhey já elegia os membros para o Conselho Estadual, então ele trouxe esse conceito, e aí depois de muito reme, vai naquele negócio, conseguiu em 2001 fazer através do nosso fórum, fazer o conselho nos mesmos moldes, quer dizer, em Petrópolis, o único conselho que basicamente elege todos os membros da sociedade civil é o nosso, os outros fazem conferência, o nosso é por participação, então a gente tem toda aquela estrutura, né? Como vocês lá embaixo. O nosso fórum tem essa característica, mas isso foi resultado de uma luta, né? De todo um processo também, não foi fácil. A gente conseguiu mudar a lei da criação, numa época em que a lei estava sendo mudada, a gente conseguiu incluir esse item, que é o fórum que elege a sociedade civil no Conselho, e isso realmente foi um grande avanço. E também serviu de exemplo para o Ceará e para outros estados, que não são todos os estados, nem todos os conselhos que é a sociedade civil que elege. Mas no Ceará eles conseguiram, sem ser por lei, mas eles conseguiram, né, na discussão, de fato. Parece que no Paraná também, e alguns outros lugares, mas é uma das nossas prerrogativas, né, que a gente conseguiu colocar na lei, entendeu? E isso faz uma grande diferença, porque antigamente vinham pessoas, era um fórum formado aleatório, formado só para eleger, e isso não é orgânico, né? Isso não é orgânico. Mas é uma luta você manter, a gente carrega uma dificuldade, graças a Deus, no nosso fórum, todo mundo pega a pedra junto e sobe todo mundo morro junto, entendeu? Aí é legal. Mais algum membro quer participar, quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, Zezé, eu vou te agradecer em nome do nosso fórum. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Foi muito esclarecedor e é com muita satisfação que a gente recebe aqui. E já convido você para
numa próxima você está aqui com a gente para participar de novo. Tá? Já Muito. participamos, né? Presencialmente, eu lembro de estar aí com vocês, né? Eu também agradeço muito, né, ter participado, né? É um fórum para a gente especial, né? Um fórum municipal que é membro do fórum estadual. E também a gente convida que vocês estejam, né, nas reuniões do conselho, das reuniões do fórum. Tá? A Gabriela vai... Eu vou colocar o link e vou disponibilizar no link no nosso grupo do fórum e para a gente poder aumentar essa interação. Eu agradeço também ao pessoal do YouTube que teve com a gente aqui. Muito obrigado pela participação. Desculpem aí qualquer falhazinha no começo, mas a primeira é sempre um pouquinho assustadora, mas eu